Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Jovem Sonhador com mais um vídeo para você no canal hoje. O que vemos dentro do livro do profeta Zacarias é uma imagem poderosa, não é desastre, mas é uma imagem poderosíssima que destrói para construir. Uma imagem da purificação de um fogo que consome tudo, inclusive a liderança corrupta. Sem mais delongas, vamos ao vídeo. E então o Senhor se dirige diretamente a Zacarias com uma ordem desconcertante: apacente o rebanho destinado à matança. Aqueles que o compras o matam impunemente. Aqueles que o vendem, diz: louvado seja o Senhor. Estou rico e os seus pastores não têm piedade deles, conforme está escrito em Zacarias 11, 4 e 5. O profeta é chamado a ser pastor e conduzir um rebanho condenado, marcado para morrer. Os compradores compram sem culpa. Os vendedores lucram enquanto fingem piedades. E os líderes e os pastores não mostram compaixão alguma. Este é o retrato de uma liderança espiritual apodrecida, de um povo explorado e traído pelos em quem confiaram. O Senhor então faz uma declaração devastadora: não terei mais piedade do povo da terra. Eu os entregarei uns aos outros e ao rei. Eles arruinarão a terra e eu não livrarei ninguém das suas mãos. Conforme está escrito em Zacarias, capítulo 11, versículo 6. O pior juízo que pode recair sobre o povo é o abandono por parte de Deus. Eles não mais terá a reconstrução. Ele não mais conterá a destruição. Permitirá que experimente plenamente as consequências das suas infidelidades e dos inimigos de fora. O que antes era a terra prometida se tornará campo de ruínas. Em obediência ao chamado, Zacarias assume o papel de pastor e toma 2 cajados como símbolo da sua liderança, favor e união, conforme está escrito em Zacarias 11, versículo 7. Estes representam respectivamente a graça protetora de Deus e a unidade do povo sobre o seu governo. Mas mesmo com este cuidado simbólico, o rebanho resiste. Eliminei 3 pastores em um mês, mas o rebanho me detestava, mas eu me cansei deles. O rebanho rejeita o verdadeiro pastor. Em resposta, Zacarias expressa o juízo severo: não serei mais o seu pastor, que morra o que tiver de morrer. Conforme está escrito em Zacarias 11 e 9. Este é o momento em que o favor de Deus é retirado. O primeiro cajado
é quebrado. Então quebrei o cajado chamado favor, anulando a aliança que eu havia feito com todos os povos, conforme está escrito em Zacarias 11:10. A graça é rompida, o relacionamento especial entre Deus e o seu povo, baseado em proteção e privilégio, é desfeito. Não porque Deus é infiel, mas porque o povo rejeitou deliberadamente o cuidado do pastor verdadeiro. Mas o momento mais impressionante e profético do capítulo se segue. Eu lhe disse: se acharem certo, pague-me. Se não achar, não pague. E eles me pagaram 30 moedas de pratas. 30 moedas de prata, o preço de um escravo, é o valor atribuído ao pastor, aquele que vem para cuidar, guiar e salvar, é tratado como descartável. Este gesto prefigura com precisão a traição de Jesus por Judas, como está registrado no livro de Mateus 26:15. A resposta de Deus é carregada de ironia e dor, com que foi avaliado, conforme está escrito em Zacarias, no capítulo 11, no versículo 13. O dinheiro é jogado no templo e usado conforme Mateus 27 relata, para comprar o campo do oleiro, o local do sepultamento dos estrangeiros. Tudo isso profetizado séculos antes e cumprido em detalhe com Cristo. Por fim, o segundo cajado, união, também é quebrado, simbolizando a fragmentação total do povo. Então quebrei o meu segundo cajado, chamado união, rompendo o vínculo de irmandade entre Judá e Israel, conforme está escrito em Zacarias 11, versículo 14. A rejeição do verdadeiro pastor leva não apenas à perda da graça, mas à divisão nacional, culminando no colapso da unidade do povo e posteriormente na destruição de Jerusalém no ano 70 depois de Cristo. E o capítulo conclui com o último ato de juízo, um surgimento de um pastor insensato, um líder que não cuidará dos fracos, não buscará os perdidos, não curará os feridos, mas devorará o rebanho para o seu próprio proveito, conforme está escrito em Zacarias 11, 15 e 16 e 17. Este falso pastor é o oposto de Cristo, um anticristo que representa o que ocorre quando o verdadeiro pastor é rejeitado. A opressão ocupou o lugar da salvação. E então permanece a pergunta que ecoa após a história e atinge o nosso presente. Quem escolheremos seguir? O bom pastor, desprezado, humilhado e traído por 30 moedas de pratas? Ou os falsos líderes que prometem segurança, mas conduzem à destruição?
reconheceremos o valor daquele que foi rejeitado ou repetiremos o erro de uma geração que não soube discernir a visitação do próprio Deus? O pastor ainda chama, ainda busca as suas ovelhas, ainda oferece a segurança das suas mãos e a vida abundante do seu pastoreio. Não sejamos como aquele que lançaram fora o favor e quebraram a união, mas como aqueles que ouvem a sua voz, reconhece a sua verdade e se rende ao seu amor, pois só nele há restauração, salvação e vida eterna. Amigos e familiares, domésticos da fé, simpatizantes do Evangelho e admiradores da fé cristã. O livro de Zacarias, precisamente no capítulo 11, declara o grande amor de Deus, dando o seu Filho Jesus Cristo para a salvação da humanidade, o verdadeiro e bom pastor. Estas profecias aconteceram há séculos atrás e se cumpriram conforme estava escrito no livro de Zacarias e também no livro do profeta Isaías. O povo não entendeu e não recebeu o bom e verdadeiro pastor. Rejeitaram, humilharam e traíram, vendendo por 30 moedas de pratas. Hoje vivem iludido, enganado pelo falso pastor, o opositor de Jesus Cristo, que é o anticristo. Até quando o povo vai caminhar na cegueira e na surdez, não dando ouvido às palavras do Senhor, que foi transmitida através dos profetas, por intermédio do próprio Deus, do Espírito Santo de Deus. O povo repete o mesmo erro da geração passada e não sabe fazer a escolha certa e não reconhece a voz do seu verdadeiro pastor. Que colocamos a mão na consciência, paramos para pensar, examinar, refletir e entender que precisamos se levantar, se pôr de pé com autoridade e sabedoria, a sabedoria de Deus, e começamos a proclamar a verdade e a justiça de Deus para este povo, em voz alta, em ecos, para que entre na mente deste povo e vá até o coração, para que ele saiba e entenda que Jesus Cristo, o Filho de Deus, é o verdadeiro e o bom pastor, que deu a vida pelas suas ovelhas e que amou de tal forma que pagou o preço de sangue na cruz do Calvário para a salvação de cada um, e que não podemos rejeitar pelos que conduz a uma amizade falsa, a umas promessas mentirosas, ao engano, para conduzir o povo à matança, assim como o comprador de gado conduz o gado à matança, sem compaixão, sem misericórdia, pensando apenas no lucro que vai ter
e se enriquecer com isto. Portanto, meus amigos e meus irmãos, que abrimos o olho, que abrimos os ouvidos e começamos a entender para depois se levantar e proclamar a palavra do Senhor para o mundo ouvir que Jesus Cristo é o Rei, é o bom pastor, é o Salvador de toda a nação, que não tem outro pastor como ele, que deu a sua vida para a salvação da humanidade. Foi este o vídeo de hoje do Jovem Sonhador. Deixe o seu joinha, se inscreva no canal e valeu!